paz do Senhor, igreja. Boa noite. Abra vossas apas no hino de número 15, por favor. Hino de número 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas de surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, igreja. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Podem sentar. Cadê o povo que vai morar no céu? Cadê a igreja mais avivada do Tancredo Neves? Ixi, está muito devagar. Vou repetir de novo. Cadê a igreja mais avivada do Tancredo Neves? Ah, é isso aí. A igreja que vai morar no céu tem que ser assim, né? Animada, avivada, dando glória a Deus, aleluia, exaltando mesmo em meia luta, né não? Eu tenho um aviso aqui para dar para vocês, que no dia 23/4, sexta-feira, vai haver uma ação social de corte de cabelo masculino, de 9 às 11 da manhã. Recebe a benção aí, meus irmãos, é para vocês, ó. Sempre tem para a mulher, né? Agora é para os homens. Receba a benção, aproveita aí. Para maiores informações, tem o cartaz lá na frente, né, irmã Alessandra? Que está explicando tudinho, é só dar uma lida lá no cartaz. Qualquer coisa, procura a irmã Alessandra, que ela também pode ajudar você, amém? Meus irmãos, esse é o momento também dos dízimos e das ofertas, né?
Todos nós já conhecemos de cor salteado todas as passagens que falam sobre dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a viuvinha, a parte que Caim e Abel ofertam. Então, nós sabemos que nós devemos trazer oferta, nós devemos trazer o dízimo, nós devemos também dar esmola. Não é isso? Não é não, meu pastor? É o que a Bíblia nos orienta, é o que a palavra do Senhor nos ordena. Então, nós vamos apenas orar. Você que trouxe a sua oferta já, coloque ela na mão, o seu dízimo. Você que não trouxe, coloque ela na sua mão pelos olhos da fé. Porque hoje você pode não ter, mas amanhã eu creio que o Senhor pode lhe dar essa oferta. Eu creio que o Senhor pode abrir a porta de emprego. Eu creio que o Senhor pode desenrolar o que está enrolado lá para o dinheiro vir para a sua mão. Amém? Você quer? Dá um glória a Deus aí. É isso aí, irmão. Estou achando vocês tão quietinhos assim. Você crê? Dá glória a Deus aí, irmão. Agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, aqui te apresento os dízimos, as ofertas. Senhor Jesus, abençoa aquele irmão que trouxe a tua casa, aquele irmão que queria trazer, mas não pôde, aquele irmão, Senhor Jesus, que ainda está em dúvida se é para trazer ou não. Senhor, que o teu Espírito Santo sonde o coração do meu irmão. Senhor Jesus, multiplica na sementeira de cada irmão meu que aqui está. Senhor, se for porta de emprego, abre a porta de emprego. Se for alguma causa na justiça, Senhor Jesus, seja o advogado, seja o juiz, Pai, e dê um parecer favorável ao meu irmão. Senhor Jesus, eu sei que estamos em meio à pandemia, muitos aqui não estão trabalhando, estão tendo dificuldade de ter seu alimento. Pai, providencia o alimento naquele que não tem o jantar hoje, naquele que tem o jantar, mas não sabe se vai ter o almoço ou o café amanhã. Senhor, providencia na mesa do meu irmão. Senhor, o Senhor mandou maná do céu, Pai, para suprir o povo de Israel. E eu creio que o Deus que o Senhor era naquela época, o Senhor é hoje. E pode fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou imaginamos. E se você crê, meu irmão, dê um aplauso ao Senhor. Paz do Senhor novamente. Abra as vossas harpas no hino de número 115, por favor. Hino de número 115. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, igreja.
Paz do Senhor Jesus, igreja, e quem está nos ouvindo em casa, a paz do Senhor, que a paz de Cristo entre na sua casa, esteja na sua vida, em toda a área da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Isaías 45, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória ao nome do Senhor. É nesta palavra, igreja, que nós vamos nos levantar, nos colocar de pé, aleluia, para orar, interceder, clamar, adorar, louvar, exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Porque só Ele é digno, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nessa hora, Pai, aleluia, de acordo com a Tua palavra, Senhor, é que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Oh, aleluia, Tu tens já ministrado em nossas vidas, Pai, porque eu já tenho sentido a Tua presença, Labachuri canta. A Tua presença, ela é notória neste lugar, Senhor. Aleluia, Deus Santo, vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós somos gratos a Ti, ó Deus de Israel. Aleluia, Senhor dos exércitos, o Senhor que está conosco, o Deus que pode todas as coisas, o Senhor dos exércitos é o Seu nome, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, aleluia, é esse Deus que nós servimos, é a Ti, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Teu nosso Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, aleluia, o Deus que livrou o povo de Israel no Egito, é o nosso Deus, aleluia, e nós invocamos o Teu nome, Senhor, porque Tu diz na Tua palavra que Tu está perto daqueles que Te invocam, daqueles que Te buscam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toma o Teu lugar, meu Deus, como Tu tem tomado, toma primazia e faça a Sua vontade. Oh Deus de Israel, usa o Teu filho, Pai, dá Tua cobertura espiritual para ele, meu Deus, para ele, sua geração, sua descendência, que a glória do Senhor resplandeça sobre o Teu sacerdote, aleluia, faça resplandecer a luz do Teu rosto sobre ele, para que se conheça todos os Teus caminhos e toda a nação a Tua salvação. Oh Senhor, tenha misericórdia e faça resplandecer o Teu rosto sobre ele. E tenha misericórdia, dê paz, e dê paz, e dê paz, e dê paz, aleluia. Oh, aleluia, para ele e para toda a Tua igreja, Senhor. Fica conosco, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nós somos gratos a Ti, meu Pai. Obrigado, 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 aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Deus, fala conosco. Oh, Espírito Santo, toma o Teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Rosângela, a senhora parou cedo, irmã, porque o povo está com vontade de orar. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, poder sentar, por favor. Glória a Jesus. Nós vamos já fazer mais uma oração aí, que ninguém vai perder esse embalo, não. Glória a Deus. Meus irmãos, antes da leitura da palavra, já você pode procurar logo o texto. Nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 42 até o final, 47. Esse é o texto que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu queria chamar aqui à frente o irmão Salomão, glória a Deus, e a irmã Enilde. A irmã Enilde, que tem um sobrenome forte, Enilde Trovão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou aproveitar e chamar o Jameson aqui também. Se a esposa tiver, acho que ela está trabalhando, né? Irmão Jameson, ela está aí? Então o Jameson e a esposa também querem apresentar ali o bebê. Glória a Jesus. A bebê, né? Glória a Jesus. Da irmã Nilde aqui também.
Glória a Deus. Ainda está com laço na cabeça ainda aqui. Glória. Está olhando para cá. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui os novos membros do Tancredo Neves 1, glória a Jesus, estão sendo apresentados aqui. Quero parabenizar o irmão Salomão, a irmã Nilde, parabenizar o Jameson. A esposa veio? Tá. A esposa está ali cuidando do outro, né? Glória a Deus. Então, essas duas bebês aqui estão sendo apresentadas ao Senhor. Se os irmãos se coloquem em pé, por favor, vamos orar, agradecer a Deus pela vida dessas crianças, implorar a Deus para que o Senhor, Ele guarde a vida dessas crianças durante todo o tempo. A minha oração sempre é que a vida dessas crianças sirva para a glória do nome do Senhor, toda a vida delas. Eu gostaria tanto que a minha vida, desde que do momento que eu nasci, né, ela tivesse sido cuidada e guardada na presença do Senhor, eu não teria me metido em tanto encrenca, né? Eu não teria passado o que passei lá no mundo. E se não fosse, todo dia eu me lembro disso. Toda vez que eu vou orar, eu me lembro. Não fosse a misericórdia do Senhor, não fosse Deus ter me tirado daquela vida que eu vivia, eu não sei nem onde eu estaria agora. Eu aposto quase 100% que eu estaria no inferno. Eu tenho 99,99% de certeza de que eu estaria no inferno. Portanto, eu sou grato a Deus por Ele ter entrado na minha vida e mudado a minha história. Então, quando eu vejo uma criança assim, o desejo da minha alma é que ela cresça direto na presença de Deus a vida inteira, que essas crianças nunca tenham experiência de ir para o mundo e conhecer o que esse mundo tão terrível tem. Pelo contrário, que essas crianças possam servir o Senhor durante a vida inteira. Eu espero que seja uma vida longa, sejam vidas longas, abençoadas, prósperas, mas acima de tudo, com comunhão com Deus. Oremos, irmãos. Soberano Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida dessas crianças. Pai, eu sei que não nasce uma única pessoa nesse mundo sem que o Senhor tenha como propósito. Eu creio que todos nós nascemos debaixo de um propósito. Eu sei, todavia, que nem sempre as pessoas seguem o propósito de Deus, nem sempre as pessoas seguem o plano de Deus, nem sempre, Senhor, nós vivemos de acordo com o que o Senhor planejou para as nossas vidas, porque o Senhor deu a nós liberdade de escolher, opção de escolher entre o certo e o errado, escolher entre servir a Deus ou não servir. Meu Deus, e por isso a grande maioria das pessoas tem se descambado para o mundo, tem se afastado de ti, tem vivido uma vida podre, miserável. Meu Deus, mas eu te louvo, porque a mim e a todos os meus irmãos que aqui estão, e a todos os meus irmãos e irmãs que estão espalhados por esse mundo, o Senhor mudou a trajetória, o Senhor mudou o curso da nossa vida. Nós estávamos caminhando para o inferno, mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos direcionou, aleluia, para o seu trono de glória. E hoje estamos aqui para te adorar, para te servir, Pai. E estamos aqui também para orar, apresentar essas crianças a Ti e implorar diante de Ti para que Tu dê entendimento, sabedoria aos pais para criarem essas crianças no temor e na disciplina do Senhor, que é como a Tua palavra nos diz. Pai, muito obrigado, meu Deus. Senhor, cuida dessas crianças. Eu sei que isso não tira a responsabilidade dos pais, mas eu imploro a Ti para que o coração de todos nós seja convertido, a fim de que nós demos exemplo para os nossos filhos e toda a nossa geração de como devemos servir ao Senhor. Registra no céu, Pai, a apresentação dessas crianças diante de Ti, para a glória Tua, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Parabéns mais uma vez. Alguém pegue o nome para dar para a Flávia, colocar no relatório, tá, irmã Nilde? Ela já mora lá pertinho mesmo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à leitura do texto da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Deixa a sua Bíblia marcada e vamos de novo orar a Deus. Glória a Jesus. Eu sei que oração nunca é demais. Nunca fique com medo de orar. Ore o quanto, mas eu já orei 1 hora. Ore mais uma, se você puder. Né? Se tiver disposição, você não vai morrer de overdose de oração. Né? A pessoa tem medo, às vezes, de... Né? Eu orei demais, peguei overdose. Não vai ter isso, irmão. Pode orar à vontade, que isso aí não tem contraindicação, tá bom? Não precisa orar com moderação, não. Pode orar à vontade. Já vem um aqui para querer pregar também. Glória a Deus. Oremos, irmão. Soberano Pai. Mais uma vez, pela tua graça e bondade. Aleluia! 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 Mais uma vez, Senhor, pela tua misericórdia e compaixão, Senhor, nós entramos na tua presença para buscar a tua face, para te adorar. Meu Deus, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos orar. Nós necessitamos orar, porque a nossa força está em Ti. Meu Deus, a nossa fortaleza é o Senhor. Tudo que nós precisamos está em Ti, meu Pai. Aleluia! Nós declaramos através da oração, Pai, que nós somos dependentes de Ti, que nós não nos garantimos a nós mesmos, nós não somos uma autarquia, nós não somos, Senhor, alguém que se sustenta, que se mantém por si mesmo, que tem poder e condições, aleluia, de livrar a si mesmo. Não, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu declaro hoje, Pai, eu reconheço a minha dependência de Deus. Eu sei, meu Deus, que todos precisam de Ti, nem todos têm esse entendimento, nem todos têm, Senhor, essa revelação, mas pelo Teu Espírito Santo eu sei que eu preciso de Ti, e eu declaro isso publicamente hoje. Eu não sou nada sem Ti. Oh, Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. O Teu povo precisa de Ti, meu Deus. E nesta noite, Pai, em nome de Jesus, eu imploro a Ti, meu Pai, para que o Senhor venha despertar a sua igreja para uma vida de oração, que o Senhor venha despertar a sua igreja, aleluia, para buscar a cada momento a Tua face, Senhor. Meu Deus, tira toda a frieza, arranca agora, em nome de Jesus, toda a armadilha do inferno, toda a obra das trevas, toda a arma, Senhor, que foi forjada contra nós. Meu Deus, que nesta noite seja declarada falida, aleluia, sejam declaradas falidas essas armas. Toda armadilha que se levanta contra nós, que caia por terra, Senhor, meu Deus, e que o Teu povo se levante na unção, no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, Pai. Levanta as Tuas mãos, meu Deus, aleluia, traz cura. Olha para as pessoas que estão internadas nos hospitais com Covid, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão correndo grande perigo de vida. As estatísticas mostram que 60%, meu Deus, das pessoas que são entubadas, meu Pai, elas não resistem, meu Deus.
Mas eu te peço hoje, em nome de Jesus, para que o Senhor venha reverter essa situação agora. Olha para os teus filhos e filhas, olha para aquelas pessoas que confiam, Pai, que Tu és o Deus que atende a oração e tem colocado suas vidas diante do Teu altar, e a família tem pedido oração, meu Deus. Eu imploro a Ti hoje, em nome de Jesus, entra agora no Platão, entra agora no João Lúcio, entra agora em todos os hospitais, clínicas, sejam particulares ou não, Pai. Entra agora, meu Deus, e toca neste pulmão que está comprometido, toca agora nesses órgãos que estão comprometidos, meu Pai, e revitaliza em nome de Jesus, e restaura a força em nome de Jesus, e restaura a vida agora em nome de Jesus, Pai. Nós imploramos a Ti, meu Deus, e olha para cada um dos Teus filhos e derrama a Tua bênção, Pai, e derrama a Tua proteção, meu Deus. Sê conosco, meu Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós imploramos e pedimos as Tuas bênçãos. Fala conosco também nesta noite, Pai, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que a Tua palavra venha, Senhor, nos despertar como uma carga elétrica, Senhor. A Tua palavra venha nos despertar agora. Aleluia, Senhor, para que nos levantemos e sirvamos ao Senhor com alegria, com inteireza de coração, meu Pai. Muito obrigado pela Tua palavra e por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Poder sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, conforme anunciado, nós teremos uma ministração hoje intitulado A Importância do Culto Congregacional. A importância do culto congregacional. Eu procuro ser, irmãos, um líder antenado com os problemas da atualidade. Não adianta eu ficar pregando coisas que é de 2000 anos atrás, né? E eu tenho que ficar antenado com a atualidade, olhando os problemas e as necessidades da igreja nos dias atuais. E uma das coisas que eu tenho falado para os irmãos é de uma campanha que existe, eu creio que seja orquestrada com um conceito bem definido mesmo, ou seja, com o objetivo, aliás, bem definido, que é esfriar a igreja, que é enfraquecer a igreja. Tem uma palavra que foi dito o seguinte, eu não quero que ninguém ache que eu estou puxando para o lado político, só que eu tenho que citar isso para poder mostrar para os irmãos o que eu quero falar. Teve um político que disse o seguinte, é impossível implantar o socialismo dentro de um país dominado pelo cristianismo. Então, o cristianismo, ele é contra muitas pautas de muitos políticos. Por exemplo, eu não creio que exista um cristão verdadeiro que seja a favor do aborto. Vocês acham que tem? Um cristão verdadeiro, temente a Deus, que é a favor do aborto? Na Argentina agora teve uma das líderes que lutaram pelo direito a aborto, ela morreu agora de aborto. Foi abortar e ela morreu. Então, aí você vê, né? Ela lutou tanto por uma coisa, e eu sinto muito, né? Na verdade, a gente diz assim, seria cômico se não fosse trágico, quer dizer, seria engraçado se não fosse uma tragédia, uma vida, mesmo que é alguém que lutou contra aquilo que a gente pensa, mas a gente nunca deve desejar o mal de ninguém, tá certo? Nunca, nenhum cristão, por mais que aquela pessoa lutou contra a gente. O ensinamento da Bíblia é que nós temos que orar até pelos nossos inimigos, não é verdade isso? Tem muitos crentes agora, os irmãos sabem, tem aquele cidadão lá, né, que é um ator, que ele está internado, está em estado muito grave, e tem muito crente na internet dizendo que ele vai para o inferno, que não sei o que mais, né? O pessoal está falando aquelas coisas, e eu fico triste com aquilo, porque eu acho, de última mesmo, um cristão falar isso, irmão. Nós temos que orar para que ele seja curado. Ore para que ele seja curado. Quem sabe não se arrepende, quem sabe
não é verdade? Ele conhece a Deus. E se ele não se arrepender, não é problema meu. O problema meu é amar até mesmo os meus inimigos. É orar até mesmo por aqueles que me perseguem. É o que a palavra de Deus me ensina. E se eu não fizer o que a palavra de Deus me ensina, até eu também estou indo no mesmo rumo. Não é verdade? Porque não basta ser crente, não basta você dizer eu sou contra o aborto. Você tem também que ser pró-palavra de Deus, ou seja, cumprir tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Então vejam bem, existem pautas políticas que são a favor de que não exista mais polícia. Sabiam disso? Tem pessoas lutando para acabar com a polícia militar. O Estado não é para ter polícia, principalmente armado. Eles querem que não tenha mais polícia. Estão lutando também para que os bandidos não sejam presos. Porque eles dizem que não resolve a situação. Então deixa tudo que é bandido solto aí. E aí estão lutando também, né? As pessoas lutam para que haja desarmamento, mas boa parte das pessoas que lutam por desarmamento tem segurança armado. Né? Foi ontem que eu li um post da Madonna, aquela cantora americana, né? Que ela está dizendo que tem que desarmar todo mundo, mas quando ela anda na rua, ela anda sozinha? Ela anda com um monte de segurança armada. Aí é fácil para mim, né? Eu andar com um monte de segurança armada, dizer para vocês andarem tudo desarmado e confiar, né? Confiar porque eu tô todo protegido e etc. Então tem um monte de coisa aí que estão acontecendo. Acreditem, alguém criticou o presidente da República, dizendo que o presidente da República está perseguindo os pedófilos. Alguém leu isso aí? Alguém leu sobre isso? Olha ali, nosso irmão Moab leu, nossa irmã ali também, né? Perseguindo, o Bolsonaro está perseguindo os pedófilos. Mas pedófilo tem que ir para a cadeia mesmo. Sim ou não? Pedófilo tem que ir para a cadeia, né, pagar a conta dele mesmo. Quer dizer, tem gente que está defendendo, pois tem políticos defendendo que pai pode casar com filha. Sabiam disso? Pai pode casar com filha, irmão pode casar com irmã, mãe pode casar com filho. Tem político defendendo isso. E é claro que eles sabem que a igreja se opõe a tudo isso. Seria mais fácil implantar esse tipo de coisas num país que não tivesse a presença, pelo menos não tivesse a presença forte de uma igreja. Um país onde a igreja é forte, um país onde a igreja está implantada em tudo quanto é lugar, é mais difícil isso, né? Eu fico até triste e abismado de saber que tem irmãos nossos que votam em políticos que defendem essas pautas. Aí o que acontece? Gradualmente, mas constantemente, estão acontecendo ataques contra a igreja. E os ataques agora não são mais iguais eram antes, de perseguir, de jogar na cadeia, porque já perceberam que esse tipo de coisa acaba fortalecendo a igreja. Quando a gente se vê acuado, nos perseguindo e lutando contra nós, a gente acaba orando mais. Por exemplo, a gente acaba se aplicando mais a Deus. O exemplo disso é agora que falaram que o fechar a igreja, né? Olha, vários irmãos orando e lutando. Não, eu não quero que feche a igreja porque eu quero congregar. Mas quando diz está liberado, ninguém vem. Se nessa hora a gente estivesse em casa e as igrejas estivessem todas fechadas, eu garanto para vocês que não era só vocês que estão aqui que estavam achando ruim. Tem um monte de gente que não vem para a igreja que estariam achando super ruim também. Agora a gente não pode mais ir na igreja adorar a Deus, porque esses políticos, não sei o que mais, mas está liberado. E aí? Né? Aí eu fico parecendo, me perdoe a comparação, eu vi um vídeo, alguém mandou para mim, de 2 cachorros brigando, um do lado do portão, outro do outro. Não sei se você viu. Um cachorro, um brigando, um esculhambando o outro, né? Um discutindo com o outro, não sei o que mais. Aí alguém abriu o portão. Aí ficaram os dois do mesmo, aí foram embora, acabou a briga. Assim que é o crente, assim que é o crente às vezes, né? A igreja está fechada. Não, isso é um absurdo. Aí não, a igreja está aberta. Outro dia eu vou. Posso ir qualquer dia, né? Então outro dia eu vou. E assim vai.
A verdade é que as pessoas aprenderam, até mesmo os inimigos aprenderam, que quando a igreja está acuada, ela acaba reagindo de uma forma enérgica. Isso acaba fortalecendo a própria igreja. Lá no começo já era assim, quando o Império Romano perseguia os cristãos davam um jeito de se reunir no meio das selvas, nas cavernas, até mesmo dentro das covas. Isso fala lá em Hebreus, que eles andavam pelos antros da terra, né? Nas covas, se reunindo em covas, se reunindo em caverna, se reunindo no meio da floresta, quer dizer, fazendo de tudo para servir o Senhor, e com isso eles foram crescendo mesmo através da perseguição do Império Romano. Então, todos já sabem disso. Agora, a igreja está sendo perseguida. Só que a igreja não está mais sendo perseguida nesse mesmo sentido, de estarem nos jogando na cadeia, de estarem nos pressionando para isso, para aquilo, nos perseguindo, tomando nossos bens. Não. Hoje há uma maneira intelectualizada de perseguição à igreja. Abre-se, eu já falei para os irmãos, eu estava participando de um grupo na internet, e eles tinham por pretexto, não é pretexto, como é que fala? Ofertavam, né? O projeto deles, declarado, era combater os falsos profetas. Né? Que o grupo ainda existe. Era combater os falsos profetas. Aí eu entrei, né? O slogan, né? Pois é, e a proposta deles, né? Combater os falsos profetas. Aí eu entrei nesse grupo. Só que aí eles começaram falando daquelas coisas que a gente sabe que existe no meio cristão, de pessoas que enganam o povo, até aí tudo bem. Só que depois eles começaram a falar mal de quem vai para a igreja, de quem dizima, de quem oferta. E começaram a falar que igreja não é mais para ter pastor. Tem um monte de gente aí na internet dizendo que não existe pastor, o único pastor é Jesus Cristo. A minha Bíblia mostra que Jesus, o próprio Jesus, deu para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para quê? Pastores e mestres. Não é verdade? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: eu te deixei nessa cidade para que tu constituísses pastores para cuidarem do rebanho do Senhor. Então, está lá na Bíblia. A Bíblia chama Jesus de pastor, a Bíblia chama Jesus de sumo pastor. O que é sumo pastor, irmãos? Pastor dos pastores. Tinha o sacerdote e tinha quem? O sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes. Jesus tanto é nosso sumo sacerdote, como ele é também o nosso sumo pastor. Quer dizer, ele está acima de todos, mas a Bíblia mostra que existem pastores. Então, eles vão detonando tudo aquilo que a igreja vem vivendo durante esses quase 2000 anos de existência. Quase 2000 anos. E com isso, eles têm conseguido afetar a fé de muitas pessoas. E uma das coisas que está acontecendo muito, a primeira pessoa que me alertou sobre isso foi o pastor Timóteo. A chamada igreja sem, como é que chama, Timóteo? Sem parede, né? Eu me lembro benzinho que o Timóteo foi a primeira pessoa que me alertou sobre isso. Eu ainda não tinha visto nem na internet, já faz alguns anos. O Timóteo me chamou a atenção para o fato de que está crescendo um movimento de pessoas que dizem que não são de igreja nenhuma, de denominação nenhuma. Eles estão a chamada igreja sem parede. Começou assim, Timóteo, esse aí foi o coisa. Eles não iam para uma denominação, eles se reuniam em determinado lugar. Só que agora, eles já, diz eles que evoluíram, mas eles na verdade involuíram, caíram ainda mais, que agora eles nem se reúnem em lugar nenhum. Agora eles dizem o seguinte: eu sou a igreja. E olha, meus irmãos, preste bem atenção. Quando eles entram na internet e diz assim, quando você vai para um templo de pedra, é assim que eles falam dos templos, né? Quando você vai para um templo de pedra,
é porque você não entendeu o verdadeiro evangelho. Porque Jesus disse, presta atenção no argumento, porque Jesus disse, esse é o argumento deles, né? Jesus disse que vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai nem nesse monte, nem no outro, nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí eles dizem o seguinte: Deus não aceita mais adoração em templo de pedra, porque o templo de pedra não é o templo de Deus. O templo de Deus sou eu. Eu sou a igreja de Deus. Parece um argumento legal. E tanto é que muita gente cai nesse argumento. O pastor está lá na Bíblia, é verdade que a Bíblia fala. Calma aí, nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos tentar entender o que foi que Jesus disse. Vamos tentar interpretar esse texto dentro do seu contexto. Tá certo? Então vejam bem uma coisa. Eles dizem isso, e aí aparentemente a gente pensa o seguinte: é um bom argumento. Só que isso não é um argumento verdadeiro. Isso daí é aquilo que chamam de, deixa eu ver se eu lembro agora, é na área da filosofia que usa esse. Agora me fugiu a memória a palavra que eles usam. A filosofia usa. Irmão Ângelo está aqui? Não, né? Irmão Ângelo é professor de filosofia e ia me ajudar agora. Daqui a pouco, talvez eu me lembre, eu falo para os irmãos. Mas tem uma linha de raciocínio na filosofia que eles apresentam para você um argumento que parece que aquele argumento é ótimo. Mas quando você vai analisar ele a fundos, esse argumento não se sustenta. Ele é um falso argumento. Ele é um argumento que não tem sustentação. E esse argumento que eles usam é um argumento desse, sem sustentação, quando a gente vai analisar. E a gente vai analisar esse argumento daqui a pouco, ou quem sabe na próxima terça-feira. Eu vou ficar prestando atenção aqui no horário, porque nas últimas terças-feiras eu tenho passado do horário. E eu agora já comprei o relógio, que eu vou colocar um relógio bem ali na frente, que é para eu ficar pregando para vocês e olhando para o relógio. Eu vou colocar uma regra para não passar mais do horário. O Jó sempre está aqui perto de mim, né? E eu, às vezes, quando começo a falar, eu esqueço do tempo, né? Eu passo direto, e aí eu vou colocar uma estaca bem aqui assim. Quando eu passar do horário, qualquer irmão pode pegar essa estaca e dar-lhe na costa do Jó. Não, na minha não, porque vai me atrapalhar, né? Na pregação. Você pode... Mas a gente vai dar um jeito de ficar dentro do horário, tá bom, irmão? Então, se o horário der aqui, a gente para para o Jó orar para eu não passar, né? A gente vai aqui, conforme o horário der o horário, vocês sabem, a gente é 8h30, né? 19 às 20h30, nosso culto de doutrina. E a gente, se chegou ali, não deu para a gente encerrar, a gente para ali, próxima terça-feira a gente continua. Bom, em primeiro lugar, eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Nós temos que fazer hoje uma análise para a gente chegar a entender qual a importância do culto congregacional. Qual a importância do culto congregacional? Porque o argumento que essas pessoas usam, essa falácia que as pessoas usam, está afastando muita gente. E muitos irmãos têm em mente o seguinte: eu não preciso congregar. Eu não preciso ir à igreja. Porque, de fato, eu sou o templo de Cristo. Eu sou a igreja de Deus. Eu vou provar para você, como eu já falei aqui, alguns irmãos já sabem, que você não é a igreja do Deus vivo. Você não é a igreja do Deus vivo. Mas a gente vai, calma, nesse momento talvez alguém já está querendo me apedrejar, mas calma que eu vou explicar no tempo certo para os irmãos. Depois, primeiro ouça a explicação, depois você julga. Por enquanto, aguarde. Então, a gente vai ver a importância do culto congregacional. Qual o papel que tem esse prédio aqui, ou uma casa, como faz a célula, né? A célula se reúne numa casa.
ou até mesmo na frente de uma casa, num quintal. Qual a importância de um lugar de reunião? Qual a importância? É importante hoje a igreja se reunir para adorar a Deus? O que é que você vem fazer na igreja? Você vem buscar a Deus? Você vem para orar na igreja? Você vem para manter comunhão com Deus na igreja? Você vem para manter comunhão com seus irmãos na igreja? São perguntas que eu pretendo responder dentro dessa ministração. Tá certo? Qual a importância do templo para nós, igreja? É importante hoje nós nos reunirmos? Em primeiro lugar, eu queria que os irmãos parassem para pensar o seguinte: antes da gente responder qual a importância desse prédio, de um lugar para a gente reunir hoje, eu quero que você entenda qual a importância do templo para o judeu. Vamos começar lá de trás, tá certo? Então vamos começar lá de trás. Qual é a importância do templo qual era a importância do templo para o povo judeu? Irmãos, quando Deus criou um povo para ele, porque é um povo que não existia, um dia Deus aparece para Abraão, né? E fala para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus se revela a Abraão e fala para Abraão que ele seria pai de uma multidão, de uma poderosa nação. Multidões e multidões de povos descenderiam de Abraão. Só que Abraão tinha uma mulher que era estéril, não podia ter filhos. E quando Deus se revelou para Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Sara tinha 65, ela era 10 anos mais nova do que o marido dela, Abraão. E aí ele chega com 99 anos de idade, Sara tem 89 anos, a Bíblia Sagrada diz que já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais, já fazia muito tempo, não tinha mais condição nenhuma de ter filhos, se quando ela era nova não teve. Deus disse para Abraão: daqui a um ano, Sara vai segurar um filho no colo. E apesar da aparente incredulidade, da presente incredulidade desde naquele momento, Deus cumpriu a sua palavra, e a partir de Abraão, Deus cria uma nação que vai com 75 pessoas para o Egito, fica lá vivendo, se torna escrava dos egípcios. Depois de 430 anos que Deus havia falado com Abraão, Deus levanta Moisés e tira aquela nação do Egito e traz eles em direção à terra prometida. Mas no deserto, Deus leva eles até um monte chamado Monte Horebe, e lá no Monte Horebe, Deus fala com o Moisés, dizendo para Moisés construir um tabernáculo. E aquele tabernáculo, eles deveriam, já que eles eram andarilhos, era um tabernáculo montável, portátil, né? Eles chegavam no lugar, montavam aquele tabernáculo. E eles montavam o tabernáculo no lugar exato que Deus dizia para eles: coloca a estaca aqui, coloca outra estaca. E eles então montavam aquele tabernáculo. E eles ofereciam sacrifícios. Deus então fala, já lá no livro de Deuteronômio capítulo 11, Deus fala que não era permitido ao povo fazer sacrifício em qualquer lugar. Quando eles entrassem na terra, Deus disse para eles: olha, vocês não devem fazer sacrifício a Deus em qualquer lugar que vocês olharem. Vocês se engraçaram de um lugar, acharam um lugar interessante, não ofereçam sacrifício. Vocês só podem oferecer sacrifício no lugar que o Senhor determinou. Não tinha outro lugar. Quando Deus estabelece o povo na terra, no terceiro rei, que foi Salomão, o segundo rei, Davi, quis construir o templo. Inclusive, Deus deu a planta do templo. A gente olha, lê na Bíblia, a gente pensa assim que um dia Salomão foi lá
e resolveu fazer o templo e fez conforme a inteligência dele. Não. Aquele templo, Deus deu a planta para Davi. Davi recebeu por revelação a planta do templo, ele desenhou a planta do templo, ele guardou ouro e prata, riqueza em abundância, e entregou tudo na mão de Salomão, para que Salomão pudesse construir o templo em Jerusalém. E o templo foi construído num lugar específico. Atentem para mim, para que eu vou dizer para vocês agora, eu não posso provar isso na Bíblia, ninguém pode provar isso na Bíblia, mas os judeus, o Talmud judaico, os rabinos judaicos, eles ensinam, inclusive a Cabala, que é a área mística do judaísmo, eles ensinam o que eu vou ensinar para vocês agora, mas eu volto a dizer, não é possível comprovar isso na Bíblia. Mas eles, o povo que recebeu a revelação, ensinam, pelo menos a Cabala, ensina sobre isso. O que eles ensinam? Que aquele lugar onde foi construído o templo foi o mesmo lugar aonde Adão foi criado. Quando você lê a Bíblia, você tem ideia de que Adão foi criado no Jardim do Éden. Mas não. A Bíblia mostra claramente que Deus, depois que fez Adão, criou um jardim nas bandas, né? Fala lá do Oriente, né? Nas bandas do Oriente, e colocou lá. Então, o Adão não foi criado lá no Éden. O Éden foi criado depois de Adão. E a Cabala ensina que Adão foi criado naquele lugar. Eles dizem que aquele lugar foi o mesmo lugar onde Abel ofereceu o sacrifício que foi agradável a Deus. Eles dizem também que foi naquele monte que Abraão chegou ao terceiro dia para oferecer Isaque como sacrifício ao Senhor. Vocês lembram que a Bíblia diz que ele foi levado ao monte do Senhor. Ele foi levado ao monte do Senhor. E aquele lugar onde está a arca, onde foi construído o templo, é chamado na Bíblia de o monte do Senhor. Então a Cabala ensina que aquele mesmo lugar foi o lugar também onde Abraão iria oferecer Isaque como sacrifício a Deus. E eles vão contando um monte de coisas que aconteceram exatamente naquele lugar. E naquele lugar, vocês se lembram, isso sim eu posso comprovar na Bíblia, foi o lugar onde o anjo apareceu com a espada desembainhada para matar os moradores de Jerusalém. A Bíblia diz que ele estava em cima do monte de Araúna, o Jebuseu, com a espada virada para Jerusalém para matar muita gente na cidade. Quando Davi viu aquilo, se prostrou diante de Deus, implorando por misericórdia, e a Bíblia diz que Deus falou para o anjo, dizendo, basta, guarda a tua espada. E o anjo então para de apontar a espada para Jerusalém, guarda a sua espada, e a praga cessou. E a Bíblia Sagrada diz que Deus orientou Davi, dizendo, sobe a esse monte e constrói um altar lá. Aliás, foi o profeta que veio lá com orientação, dizendo, oferece um sacrifício a Deus no lugar onde o anjo te apareceu. O Davi sobe o monte, compra aquela região toda de Araúna, o Jebuseu, lá ele edifica um altar ao Senhor e lá ele oferece sacrifício ao Senhor. Foi exatamente naquele lugar aonde, segundo esses relatos, aconteceram muitas coisas durante toda a história do povo de Israel, durante toda a história da humanidade, visto que Abel ofereceu o sacrifício ali naquele lugar foi construído o templo. E sabem, a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra, o lugar mais puro da terra. Sabem o que os judeus dizem, irmãos? Os judeus dizem a respeito do templo. Olha, foi um rabino que disse isso. Ele disse o seguinte, a terra é como se fosse o globo ocular. A cidade de Jerusalém é como se fosse, como é que chama essa parte escura dos olhos? A íris. A íris. E o templo é como se fosse aquela imagenzinha que aparece dentro do olho, que as pessoas chamam de quê? Menina. Menina dos olhos. É pupila também, é a parte coisa, né? E não tem aquela imagenzinha que aparece lá dentro do olho, que as pessoas chamam de menina dos olhos?
O judeu dizia, o mundo é o globo ocular. A cidade de Jerusalém é a pupila ou a íris, e aquela imagenzinha que aparece no olho, a menina dos olhos, é o templo aos olhos de Deus. Então Deus tinha, conforme a crença dos judeus, um apreço tão grande por aquele lugar, que o templo em Jerusalém não era apenas, meus irmãos, um templo, lugar de adoração. Para eles, aquilo ali era o centro da vida cultural, era o centro da vida religiosa, era o centro da vida social. O templo em Jerusalém era o lugar mais importante para todo e qualquer judeu. Tanto é que todo judeu, aonde quer que ele morasse, ele tinha que ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Poderia ser uma vez, mas o ideal era que fossem 3 vezes por ano, para participar do culto, para celebrar ao Senhor no templo que fora construído em Jerusalém. E volto a dizer, o judeu não podia oferecer sacrifício a Deus em qualquer lugar, não. Ah, eu quero oferecer um sacrifício a Deus. Não pode. Tem que levar ao templo e oferecer sobre o grande altar de bronze o sacrifício ao Senhor. Então aquele templo era o centro de tudo para o povo judeu. Não havia culto, não havia sacrifício. O judeu podia orar em qualquer lugar, o judeu podia adorar a Deus em qualquer lugar, mas o centro cultural, religioso, social, para eles, era o templo que estava em Jerusalém. Tanto é, irmãos, que quando o templo foi destruído no ano 70 da era cristã, e aqui eu quero fazer um esclarecimento rapidamente para os irmãos. O primeiro templo foi construído lá por Salomão. Levou 7 anos para ser construído. Um templo suntuoso, forrado de ouro. Todas as peças de dentro dele eram ouro, puro. Ouro batido, diz a Bíblia, do mais puro ouro. Tudo. Era um templo preciosíssimo. A Arca da Aliança, então, era algo simplesmente fenomenal. Esse templo foi destruído. Ano 500 e alguma coisa, lá quando o povo foi levado para, não lembro bem se é 585, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, tudo foi destruído. Tem uma lenda que diz que o profeta Jeremias escondeu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança nunca mais foi vista. Ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. Mas tem um detalhe interessante. Não é o objetivo da nossa ministração, mas é uma curiosidade. Lá no livro de Apocalipse, no final de tudo, a Bíblia diz que depois de vários terremotos, depois de vários acontecimentos, abriu-se o santuário celestial e a Arca da Aliança foi vista lá no céu. A Arca da Aliança vai aparecer de novo, mas ela está escondida, ninguém sabe onde ela está. E há uma lenda de que foi o profeta Jeremias que escondeu a Arca da Aliança e até hoje ninguém nunca achou. Tem até filme, né, em que as pessoas procuram a Arca da Aliança para tentar, porque é uma coisa muito valiosa. Pois bem, esse templo que foi construído por Salomão foi destruído na época que eles foram para o cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, é levantado o segundo templo, que é aquele que o irmão Fabiano pregou aqui no domingo, né? O segundo templo, que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esse segundo templo, ele não foi destruído naquela época, mas ele foi se deteriorando com o tempo. Quando chega na época, ali perto do nascimento de Jesus, cerca de 20 anos, mais ou menos aí, eu não lembro exatamente a época agora, 12 anos, 15 anos por aí, o rei Herodes, ele havia mandado matar um monte de sacerdote, havia feito um monte de bobagem lá, e o povo de Israel estava com muita raiva dele. Para tentar conseguir a amizade dos judeus, o rei Herodes o Grande, ele reconstruiu aquele segundo templo. Não tem aquele muro das lamentações que aparece hoje na televisão, que as pessoas vão lá, né? Vocês já viram uma cena até engraçada, o judeu fica assim, né? Diante daquele templo, daquele muro.
É uma parede gigante que tem assim, e as pessoas levam pedido de oração, pessoas do mundo inteiro que vão lá em Jerusalém, eles levam pedido de oração num papelzinho, e eles colocam naquelas frestas que existem no muro, né? Eles colocam lá é cheio de papel, lá naquele buraquinho, eles vão colocando lá pedido de oração do mundo inteiro lá. Essa parede é a única coisa que sobrou do segundo templo. Esse segundo templo, que o Herodes, que foi construído no tempo de Zorobabel, e veio se decompondo e foi reformado no tempo do rei Herodes, ele foi destruído no ano 70 da era cristã. Ele foi destruído no ano 70 da era cristã. E aí, o judeu, desde o ano 70, prestem bem atenção nisso, para vocês entenderem a importância do templo para os judeus. Deixa eu olhar mais uma vez aqui na hora. Já estamos aqui ainda com alguns minutos. Já não é hoje não que tu vai levar uma lapada. A importância do templo para o judeu era tão grande que quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da era cristã, o judeu nunca mais ofereceu sacrifício. Se você quiser saber hoje se o judeu ainda oferece sacrifícios, a resposta é não. O judeu, embora ele não creia que Jesus é o Messias, embora eles ainda estejam esperando o Messias, embora eles ainda entendam que é preciso oferecer sacrifício, porque para nós a gente sabe que não precisa mais oferecer sacrifício. Por quê? Porque Jesus já cumpriu aquilo tudo, ele já se ofereceu como sacrifício verdadeiro, como sacrifício agradável a Deus, como sacrifício perfeito. Jesus ele já se ofereceu como sacrifício, então nós não precisamos mais sacrificar um animal, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado por nós. Nós já fomos comprados e lavados pelo sangue dele, ele já pagou a nossa conta, não precisa mais fazer sacrifício. Mas o povo judeu, por eles não aceitarem que Jesus é o Messias, eles ainda acreditam que é preciso ainda continuar fazendo sacrifícios de animais. E a pergunta é, por que então que eles não sacrificam animais? E a resposta é que o judeu não pode fazer sacrifício fora do templo. Como o templo foi destruído no ano 70 da era cristã pelo general Tito, eles estão aguardando desde aquela época a oportunidade de levantar um terceiro templo. E alguém pergunta por que o judeu não levanta o terceiro templo? Porque no lugar onde era o templo tem uma mesquita agora. Uma mesquita muçulmana. E vocês sabem que se o judeu resolver destruir aquela mesquita, é terceira guerra mundial. É guerra que não acaba mais. Como é o povo lá, o muçulmano, né? Obrigado. Os muçulmanos vão para cima, 12 nações árabes são poderosas também, vai ter uma guerra terrível. Então o judeu não pode mexer lá. Não pode. Aí você diz, e por que ele não constrói no outro templo? Já respondi isso, não é verdade? O que acontece? Deus disse que aquele era o lugar que era para ser. O judeu nunca vai construir templo em outro lugar. Eles constroem sinagoga, mas o templo eles não constroem em outro lugar. Eles só podem construir naquele lugar. E por isso é que o judeu não oferece sacrifício hoje. Não é que ele acha que não precisa oferecer sacrifício. Ele acredita que precisa, mas ele não oferece, porque o templo em Jerusalém era simplesmente um lugar tão importante para eles, que era o centro da vida religiosa, social, cultural e etc. para eles. Pois bem, para nós, o templo tem esse mesmo valor? Esse templo de pedra aqui tem esse mesmo valor? Será que a gente acha que nós só podemos... Primeiro, a gente não oferece sacrifício. Mas será que nós achamos que verdadeiramente a gente só pode se reunir se for no templo, ou só pode congregar, ou só pode oferecer o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso sacrifício a Deus, se for dentro do templo?
Outra pergunta, né? Quando Jesus diz, nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai, foi a samaritana que puxou o assunto, né? Jesus pediu água para ela. Mulher, me dá água de beber. Aí ela disse assim, como é que tu, sendo judeu, tu fala comigo que sou uma mulher samaritana? Isso aí eu vou explicar depois para vocês. Uma mulher samaritana. Aí Jesus disse assim, mulher, se tu soubesse quem é que está falando contigo, em vez de eu te pedir água, era tu que ia me pedir água. E eu te daria água viva. Aí ela diz assim, Senhor, e como é que tu vai me dar essa água viva se tu não tem corda para jogar a vasilha lá no poço, né? E tirar a água, como é que tu vai tirar? E aí aquela conversa vai se desenvolvendo de uma tal forma que chega um momento que aquela mulher olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, que era o monte de Samaria. Ela está falando do monte de Samaria. Nossos pais adoravam nesse monte. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar certo de adorar. Não pode adorar em Samaria. Tem que ser em Jerusalém. A pergunta dela é mais ou menos assim, está certo isso? É isso mesmo? Tem que adorar lá? Não pode adorar aqui? E Jesus então diz para ela, mulher, em verdade eu te digo que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não nesse monte, não em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pergunta é a seguinte, quando Jesus fala isso, ele está dizendo que a sua igreja será proibida de reunir-se num templo? Será que Jesus está dizendo que é inválida a reunião de um povo para adorar o seu Deus? Outra pergunta que a gente pode fazer é a seguinte, Jesus ia ao templo, mesmo depois dele dizer isso? Ele se reunia no templo? Outra pergunta, os apóstolos se reuniram em templo? A igreja de todas as épocas, desde o primeiro século até hoje, elas têm se reunido em templos. Então quem é que está errado? O que é então que significa esse texto? O que Jesus quis dizer com isso? Eu vou responder tudinho para vocês na próxima terça-feira, no nosso culto de doutrinas. Hoje nós paramos por aqui, que já é 8h22. Eu não quero que o Jorge até correu, coitado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu irmão, eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, meus irmãos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga para ele assim, olha. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Diga para ele, para te adorar. Foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, soberano e eterno Pai. Nesta noite, Pai, nós queremos agradecer a Ti mais uma vez pela Tua graça e pela Tua bondade, pela misericórdia do Senhor, em nos proporcionar mais esse momento de reunião, esse momento de congregar, de nos reunir, Senhor, aleluia, para louvarmos juntos o Teu nome, para aprendermos uns com os outros, para comungarmos os nossos dons, para comungarmos os nossos talentos e ministérios, Pai. Nesta noite, Pai, eu quero implorar a Ti em nome do Teu Filho Jesus, para que o Senhor venha incendiar a sua igreja, para que o Senhor venha renovar a sua igreja, toda a seta inflamada do inimigo, que porventura tenha atingido a mente dos meus irmãos, que tenha atingido o coração dos meus irmãos, e tem trazido, Senhor, meu Deus, frieza espiritual, tem trazido desânimo, tem trazido um conhecimento errado na mente das pessoas, e tem impedido muitas pessoas de viver para Ti. Meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, eu imploro a Ti para que sejam lançadas por terra toda a obra do maligno, toda a seta inflamada das trevas, caiam por terra agora, meu Deus, e que se levante o Teu povo, que se levante a Tua igreja, meu Pai, o Teu povo que se reuniu, aleluia, se reúne há tanto tempo, que o Teu povo continue buscando a Tua face, continue se reunindo, continue Te adorando, continue exaltando o Teu santo nome, meu Pai. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu estendo as minhas mãos agora e ministro avivamento sobre a vida da Tua igreja, ministro avivamento sobre a vida do Teu povo, que a Tua igreja se levante, que o Teu povo se levante, Pai, aleluia, que não venhamos ser uma igreja fraca, que não venhamos ser uma igreja que não tem força para buscar a Tua presença, para Te adorar, e muito menos para testemunhar do Teu poder. Pelo contrário, meu Deus, que aconteça o que a Tua palavra diz, e o menor venha a se tornar 1000, aleluia, e o maior venha a se tornar uma multidão. Nesta noite, em nome de Jesus, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, desperta os Teus filhos, levanta, Senhor, uma igreja forte e destemida, na autoridade do nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nesta noite até o fraco diga: eu sou forte, e somos fortes, Senhor, porque estamos em Cristo, porque estamos na Tua palavra. A igreja primitiva era forte, porque a Tua palavra diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, meu Pai. A Tua igreja dos tempos atuais precisa ser forte, e nós não poderemos ser fortes de forma diferente. Nós só poderemos ser fortes na comunhão, na oração, no partir do pão e na aleluia, Senhor, no templo, nas casas, em todos os lugares, Pai. Nós precisamos estar na Tua presença. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que o Senhor fortaleça o Seu povo, para que o Senhor encha cada um com Teu Espírito Santo. Se algum irmão ou irmã chegou aqui sem força, sem ânimo para orar, sem vontade de buscar a Tua presença, sem força, não, já perdeu até a fé, não tem mais alegria no Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida do Teu filho e da Tua filha avivamento, avivamento. Eu ministro despertamento espiritual para que o Teu povo comece a buscar a Tua presença, ler a Tua palavra, se dedicar cada vez mais a Ti, Senhor. Meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Agora, meu Deus, em nome de Jesus, leva o Teu povo em paz, Senhor. Guarda Teus filhos, continua nos abençoando, Pai, e que esta semana nós tenhamos testemunho de vitória para contar na Tua presença, meu Deus, para a glória do Teu nome, por misericórdia para conosco, nós Te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe.